Se você não aprende o que você deve aprender, você vai ser um cidadão de segunda classe. Em tudo, seja nas oportunidades, mas seja também na sua inserção, até na inserção cultural. A gente não tem na história, até hoje, nenhum país que se desenvolveu que não tenha um nível de qualidade de educação básico, né? Só a educação também não resolve, mas sem a educação, com certeza, a gente não vai conseguir ter um país desenvolvido. Não é a educação, na realidade, que vai transformar a sociedade, mas a educação, ela vai transformar pessoas, ela vai fazer pessoas começarem a pensar, começarem a questionar. Professor Chico Soares, eu sou professor emérito da UFMG, onde eu passei toda a minha vida e nos últimos 25 anos pesquisando a educação, principalmente através dos seus resultados. Os seus resultados de desempenho, mas também de desigualdade. Eu sou Neca Setúbal, sou presidente da Fundação Tito Setúbal e estou como presidente do Conselho do GIF. Eu sou Cristina Diniz Barreto de Paiva, professora, e agora assumi, a convite do prefeito Álvaro Dias, um cargo técnico de secretário municipal de Educação de Natal. Uma sociedade justa, uma sociedade que vai progredir, ela não pode ter um grupo de crianças que completa o seu ciclo escolar no tempo correto e outro que fica para trás. Então a gente quer uma igualdade de trajetórias. No caso do aprendizado, entretanto, o que a gente quer não é a igualdade de aprendizado de todos, nós queremos a igualdade dos diferentes grupos. Para usar uma metáfora, as Marias têm que ter desempenho ótimo e os Josés também. Olhando um gráfico, a gente não pode antecipar quem está por trás. E hoje é correto. Quando a gente vê um gráfico de desempenho com mais desempenhos em desempenhos mais baixos, a gente já imagina, esse gráfico representa esse tipo de estudante, por exemplo, os de nível socioeconômico mais baixo. Então é essa ideia da desigualdade em educação uma coisa central. Mas eu queria acrescentar por que isso é importante. Se você não aprende o que você deve aprender, você vai ser um cidadão de segunda classe. Em tudo, seja nas oportunidades, mas seja também na sua inserção, até na inserção cultural. A segunda é se o outro grupo aprendeu mais que você. Então, numa sociedade, esse outro grupo vai levar as boas oportunidades. Então, o que a gente quer no aprendizado são duas coisas. Eu quero aprender o nível, mas eu também quero que todos os grupos aprendam de forma igual, né? Essa é a ideia, igualdade entre grupos, aceitando que nós temos diferenças, mas aí as diferenças não podem ser diferenças entre grupos de alunos, insisto. Então, desde 88, acho que a gente teve avanços significativos, né? Se a gente olhar para trás, olhar todos os mapas, a gente avançou no acesso, a gente avançou na permanência, a gente avançou na conclusão, é que o patamar era muito baixo. Então, a velocidade não é exatamente o que a gente gostaria. Agora, a questão das desigualdades é uma questão fundamental, porque a gente está deixando muitas crianças, jovens e adolescentes para trás, né? Então, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de qualidade na educação, que é fundamental, mas a gente está falando que qualidade tem que ser qualidade para todos. Qualidade para poucos não é qualidade, né? Então, a gente tem que pensar que as desigualdades, elas são fundamentais para que a gente possa avançar num patamar, realmente um patamar que o Brasil possa estar no mesmo nível que os países da OECD, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que almejar isso. Então, a questão do acesso à escola talvez seja a principal desigualdade. Mesmo no ensino público, nós sabemos que nem todas as crianças, adultos e jovens têm a oportunidade de estar na escola. E essas desigualdades de raça, de cor, sociais, econômicas, elas influenciam muito negativamente
nessa política pública de educação, que seria uma política para todos. A universidade ela tem um papel importantíssimo, que é o papel de pesquisa, do lado do papel de formação de pessoas, de pessoas nas várias profissões. Eu me concentro na questão da pesquisa, no caso, na educação. A gente tem duas necessidades importantes. Primeiro, nós temos que produzir medidas dos resultados educacionais. Então, são 3 medidas: o acesso, a permanência com trajetória regular e o aprendizado. Mas só isso não basta, porque eu preciso, olhando o resultado, verificar se o nível do resultado é o nível adequado e se existem ou não grandes ou pequenas desigualdades entre grupos. Então, o primeiro papel da universidade na educação é o papel da caracterização, o papel da medida. O segundo papel importante é a busca de soluções. Agora que eu tenho uma medida da desigualdade nas escolas, nos municípios, eu posso me perguntar quais são as características dos municípios onde a desigualdade é menor. Então, qual é o financiamento desse município? Qual é a formação dos professores? Isso é importante para que a gente, descobrindo os casos de sucesso, possa espalhar os casos por todo o país. Ou seja, na educação, a gente primeiro precisa aprender conosco mesmo, o que está dando certo, para então isso poder ser a opção para quem está nas diferentes secretarias de educação. O principal papel na redução das desigualdades está na mão do Estado. Agora, a sociedade civil tem um papel fundamental e pode ser muito estratégico no sentido de estar apoiando pesquisas, apoiando estudos, apoiando seminários como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, né? E eu acho que tem um papel fundamental também na formação de professores. Tem um papel de advocacy que eu acho também muito forte, né? Advocacy desta causa da educação, mas advocacy também dessa causa de pensar que qualidade de educação significa qualidade de educação para todos. Acho que isso a gente ainda não tem na sociedade, essa clareza. Isso ainda não fica no discurso da sociedade. O papel do Estado é muito grande diante desse desafio de colocar todos na escola, porque nós acreditamos que não é a educação, na realidade, que vai transformar a sociedade, mas a educação ela vai transformar pessoas, ela vai fazer pessoas começarem a pensar, começarem a questionar, começarem a ser cidadãos de verdade, cidadãos e cidadãs, e assim essas pessoas poderão, pensando, questionando, vivenciando as realidades, procurar mudar, modificar e fazer uma nova realidade, um novo mundo. Os empregos do futuro serão empregos que exigem mais educação. Então, nós também, se a gente perder a luta contra a tecnologia, nós vamos aumentar a desigualdade, porque nós vamos ter grandes grupos de pessoas que não terão ocupação. Então, a associação de educação com a economia, nesse instante, é óbvia. O Brasil tem um problema sério que nós temos gente demais com baixíssimos aprendizados. Então, esse é o nosso desafio. No entanto, todas as pessoas que trabalham com educação, elas têm também uma visão de cidadania, que é a minha. Eu quero mais educação para que a pessoa tenha uma vida plena. E a vida plena significa, sim, a vida laboral, mas sim também a vida cultural, sim também a vida participando das diversas organizações da sociedade. Então, a educação ela é absolutamente central. O que hoje é aceito por todos. Quer dizer, nós estamos vendo nesse último mês, mesmo os economistas de corte mais liberal estão falando da importância da educação. Quer dizer, é um momento, portanto, de se discutir muito e tomar as decisões nas políticas públicas para que a gente tenha uma educação de melhor qualidade, que possamos ajudar a economia
e podamos ser um país melhor. A gente não tem na história, até hoje, nenhum país que se desenvolveu que não tenha um nível de qualidade de educação básico, né? Só a educação também não resolve, mas sem a educação, com certeza, a gente não vai conseguir ter um país desenvolvido. Eu acho que a educação ela é fundamental para o país, porque o país precisa de pessoas que estejam habilitadas e produtivas para o trabalho e para exercer a sua cidadania de forma consciente, que possa, assim, entender de política, entender da área social, para que a gente possa avançar tanto em termos econômicos como em termos políticos e culturais no país. Então, a educação é fundamental no país hoje. Eu digo, não é no sentido de formatura, mas de ajudar a construir cidadãos, porque o cidadão ele se constrói, se constitui junto com o outro, junto com a escola, junto com a sociedade. E aí, com essa construção, eles né, vão conseguir transformar, quem sabe, o mundo e esse nosso país de tantas desigualdades sociais.